Olá, esse é o Devocional da Igreja Nova Vida em Piedade, eu sou Márcia Leal. Vamos juntos continuar ao plano de leitura bíblica anual nesse dia 25 de agosto. Estamos no livro de Ezequiel, capítulos do 5 ao 8. Nós sabemos que o profeta Ezequiel pregava para os judeus exilados junto ao rio Quebar. Nós lemos isso lá no primeiro capítulo. E o profeta é contemporâneo de Daniel e Jeremias. Nós vemos nesses capítulos o juízo de Deus, Deus vindo com força nesse povo, com a mão pesando, nesse povo rebelde, esse povo, não é? Que a comparação, que quando nós lemos no capítulo 5, versos 7 e 8, é terrível. Vamos ler. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor, e não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprido os meus juízos, nem procedido, olha bem, segundo os direitos das nações ao redor de vós. Versículo 8 do capítulo 5. Por isso, assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, à vista das nações. Nós vemos aqui, não é? Deus vindo com juízo, pesando a mão sobre esse povo. E terrível essa comparação, porque o povo de Deus, o povo que viveu maravilhas, sinais, povo marcado pelo amor e pela misericórdia e pela ação poderosa de Deus. Um povo que se iguala, ou pior, tem um estado pior do que as nações pagãs. E aí nós vemos nos capítulos 6 e 7, Deus vindo com força, com juízo, com correção, com repreensão. E o profeta, né, Ezequiel, ele vai profetizando o motivo deles enfrentarem esse cativeiro, essas cadeias, essas pestes. Nós podemos ler no capítulo 6, verso 3, que diz: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus, assim diz o Senhor. Veja bem, aos montes, aos outreiros, aos ribeiros e aos vales, eis que eu mesmo trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. Olha no capítulo 7, versículo 8, diz o seguinte: Agora em breve derramarei o meu furor sobre ti, cumprirei a minha ira contra ti, julgar-te-ei segundo os teus caminhos e porei sobre ti todas as tuas abominações. O próprio povo produziu esse estado de calamidade, de pecado, de rebelião. E aí nós podemos ver, né, Deus trazendo tudo isso, mostrando, revelando, e nós podemos ver que é um Deus que vê, é um Deus que fala, porque a gente está sempre aqui lendo. Eu mesmo, eu falo, né? Aqui nós vemos, assim diz o Senhor, eu mesmo, eu, o Senhor, falei. Então, nós vemos que Deus é o Deus que fala. E nós devemos estar atentos à voz do Senhor, discernindo a voz do Senhor, o que Ele fala para nós, para que possamos nos render em prática, em obediência, em cumprir o que Ele está falando conosco. Nós lemos em João 16, 33, que nós conhecemos tanto, né? E é um bálsamo para as nossas vidas hoje, que diz o que diz? Tenho-vos dito isto. Olha Jesus falando, eu tenho falado, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui nós vemos, né, uma palavra mostrando que teremos aflições, teremos dias difíceis, mas com o Senhor nós temos a força, a sabedoria, a tranquilidade de vencer dia após dia com Ele. E também vencermos as tentações, vencermos o pecado, não nos igualarmos, não é, ao estado desse mundo, como aqui nós vemos o povo de Deus se igualando e num estado pior do que os povos pagãos. Então, que nós possamos nos dobrar, nos render à presença do Senhor, porque aqui nós vemos que Deus, Ele fala e Deus, Ele vê todas as coisas, porque quando segue, finalizando no capítulo 8, nós vemos aqui uma visão. O próprio profeta aqui, assentado, como diz no versículo 1, no 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu assentado em minha casa e os anciãos de Judá, assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim, e ali Deus levou ele,
né? Que aí a Bíblia diz no versículo 3, diz: estendeu ele dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça, e o Espírito me levou entre a terra e o céu e me levou, olha só, a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio, de dentro, e que olha para o norte, onde estava colocado a imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus. E aqui Deus, né, mostrando o estado daquele povo, revelando como estava aquele povo, o objeto da idolatria e da corrupção. É um Deus que vê, é um Deus que mostra, é um Deus que direciona, é um Deus de relacionamento, de conserto, sim, né, de transformação, de amor e de resgate. Nós podemos ler, né, em Provérbios 15, 3, que diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E nós sabemos que Ele olha, que Ele fala para direcionar, para resgatar, para nos trazer para o caminho, não é? Que Ele preparou com propósito, o caminho junto a Ele, junto ao nosso Deus, porque Ele é um Deus que requer relacionamento, laços estreitos. Glória a Deus por isso. Olha bem, 1 Pedro 3,12, que tremendo que nós possamos olhar para esses capítulos, ver, não é? Todo esse contexto e olhar para o Senhor que é misericordioso, o Senhor que fala, o Senhor que vê e o Senhor que nos traz para perto dele. Olha que tremendo esse versículo. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Nós somos justos, justificados pelo sangue de Jesus. Nós que reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador, fomos justificados, temos acesso a esse Deus. Olha só que fala: e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Que nós possamos estar, não é, clamando, buscando, olhando ao Senhor e sabendo que Ele ouve o nosso clamor. E olha só, Ele não só ouve, mas Ele nos livra, Ele nos resgata, Ele nos abençoa. Porque olha o Salmo 34:15 para finalizar. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Que nesse dia você venha clamar ao Senhor, venha buscar a direção do Senhor e que nós possamos receber a revelação do Senhor e sempre nos voltarmos para Ele, porque todo o propósito é convergir para um relacionamento profundo, diário com esse Deus. Amém? Que o Senhor te revele mais e mais a palavra. Deus te abençoe e te guarde nesse dia.